O Cosmos é um livro vasto, escrito em uma linguagem de luz e sombras que mal começamos a decifrar. Quando olhamos para o céu noturno, estamos, na verdade, olhando para o passado. A luz das estrelas que vemos hoje iniciou sua jornada há milhares, às vezes milhões de anos. No entanto, existe um limite para essa observação. Se pudéssemos rebobinar o filme do universo, veríamos as galáxias se aproximando, as estrelas se fundindo em nuvens de gás incandescente e tudo o que conhecemos se comprimindo em um ponto infinitamente pequeno, quente e denso. Chegamos ao Big Bang. Mas aqui, no momento que deveria ser o início de tudo, encontramos um muro. Um abismo de conhecimento onde as nossas perguntas mais fundamentais parecem perder o sentido. O que havia antes do Big Bang? Seria o nada um estado real, ou apenas uma lacuna na nossa compreensão da física? Para entender o que precedeu o nascimento do universo, precisamos primeiro entender o porquê de estarmos cegos diante desse início. Para a ciência moderna, o maior obstáculo na busca pelo antes é o que chamamos de Era de Planck. Imagine que a história do universo é um filme de alta definição. Podemos ver quase todos os quadros, desde a formação das primeiras galáxias até o brilho remanescente da radiação cósmica de fundo. Mas, ao tentarmos chegar ao primeiro segundo, a imagem começa a pichelar. Quando atingimos o tempo de 10 elevado a menos 43 segundos após o início, um intervalo tão curto que a mente humana não consegue processar, as leis da física simplesmente deixam de funcionar. Neste estágio, a gravidade, que governa as galáxias, e a mecânica quântica, que governa os átomos, entram em um conflito insolúvel. A relatividade geral de Einstein prevê uma singularidade, um ponto onde o espaço e o tempo têm curvatura infinita. Mas o infinito, na física, é um sinal de erro. Ele nos diz que nossas ferramentas atuais são insuficientes. A Era de Planck é a fronteira final da nossa ignorância, um véu que esconde se o universo realmente teve um começo ou se ele é apenas uma fase de algo muito mais antigo e vasto. Se aceitarmos que o tempo, como conhecemos, teve um início no Big Bang, a pergunta o que havia antes torna-se logicamente impossível, como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. Mas a física quântica nos oferece uma alternativa fascinante, a ideia de que o nada absoluto nunca existiu. No nível subatômico, o vácuo não é um vazio silencioso, mas um campo borbulhante de energia e atividade. Graças ao princípio da incerteza de Heisenberg, sabemos que pares de partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente, emprestando energia do próprio tecido do espaço e devolvendo-a em frações de tempo imensuráveis. Esse fenômeno é conhecido como flutuação quântica. Imagine o vácuo como um oceano calmo visto de longe, mas que, de perto, revela-se uma espuma agitada de ondas e bolhas. Alguns teóricos propõem que o nosso Big Bang foi o resultado de uma dessas flutuações quânticas em um estado de vácuo primordial. Uma bolha de energia que, por uma fração de segundo, não desapareceu, mas sim expandiu-se de forma catastrófica, dando origem a tudo o que vemos hoje. Essa ideia nos leva a um conceito ainda mais vertiginoso, a inflação eterna. De acordo com astrofísicos como Alan Guth e Andrei Linde, o Big Bang não foi um evento único e isolado, mas sim parte de um processo contínuo de criação. A teoria sugere que o espaço-tempo em sua forma mais primitiva estava em um estado de expansão acelerada, muito mais rápida que a velocidade da luz. Na maior parte desse espaço, a inflação nunca para, ela é eterna. No entanto, ocasionalmente, em pequenas regiões, essa inflação desacelera e a energia acumulada é convertida em matéria e radiação, um Big Bang local. Isso significaria que o nosso universo é apenas uma bolha em um mar infinito de outros universos bolha, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias estrelas e talvez, sua própria história. Antes do nosso Big Bang, haveria, portanto, um multiverso de inflação eterna, um estado de existência que não possui um início claro e que continuará gerando novos universos para sempre. Estamos apenas começando a arranhar a superfície dessa realidade oculta. Se o nosso universo nasceu de uma flutuação em um oceano de energia inflacionária, a nossa noção de início muda drasticamente. O Big Bang deixa de ser o despertar de tudo e passa a ser apenas o momento em que a nossa bolha específica começou a flutuar. No entanto, se o multiverso é a resposta, ele levanta questões ainda mais profundas sobre a natureza da causalidade. Se existem infinitos universos, o que governa a criação do próprio campo inflacionário? Estaríamos presos em um ciclo infinito de criação e destruição, ou existe uma verdade ainda mais profunda escondida atrás da espuma quântica? Para encontrar essas respostas,
precisamos olhar para além da inflação e considerar a possibilidade de que o universo não tenha nascido de um ponto, mas sim que ele tenha saltado de um estado anterior de colapso. Enquanto a teoria da inflação nos apresenta um mar de universos borbulhantes, existe uma vertente da física que propõe algo ainda mais radical. E se o Big Bang não foi o nascimento, mas sim o renascimento? Esta é a essência da teoria do Big Bounce, ou o grande salto. Imagine o universo não como uma bolha que surge do nada, mas como um pulmão cósmico que respira em escalas de trilhões de anos. De acordo com a gravidade quântica em laços, uma das principais rivais da teoria das cordas, o espaço-tempo não é um tecido liso, mas sim composto de pequenos átomos de geometria. Quando um universo anterior entrou em colapso sob sua própria gravidade, um evento conhecido como Big Crunch, ele não teria sido esmagado até o esquecimento. Em vez disso, ao atingir uma densidade crítica, as propriedades quânticas do espaço teriam gerado uma força repulsiva colossal, fazendo o universo saltar de volta em uma nova expansão. Nesse cenário, o nosso Big Bang foi apenas o reflexo de uma morte anterior, e o que chamamos de antes seria simplesmente o rastro de um cosmos que deixou de existir para que pudéssemos estar aqui. Essa visão de um universo cíclico encontra sua forma mais sofisticada e, para muitos, bizarra, no trabalho de um dos maiores gênios da nossa era, Sir Roger Penrose. Sua teoria, a cosmologia cíclica conforme, ou CCC, propõe que o futuro extremamente distante do nosso universo é, matematicamente, idêntico ao estado do Big Bang. Para entender isso, precisamos olhar para o fim de tudo. Daqui a trilhões e trilhões de anos, todas as estrelas terão morrido, os buracos negros terão evaporado e a matéria terá se desintegrado. O universo será um lugar vasto, frio e vazio, habitado apenas por fótons, partículas de luz. Aqui reside o segredo. Fótons não possuem massa e, para algo sem massa, o tempo e a distância não existem. Sem partículas massivas para servirem como relógios ou réguas, o universo perde o senso de escala. Para um fóton, um universo imenso e vazio é indistinguível de um ponto infinitesimalmente pequeno e denso. Segundo Penrose, nesse estado de tédio cósmico absoluto, a geometria do espaço se reconfigura, e o fim de um éon torna-se o início de outro. O Big Bang, portanto, não seria o início do tempo, mas apenas uma transição de fase entre eras infinitas de existência. Se essas teorias estiverem corretas, a própria estrutura da nossa realidade ganha uma nova e profunda camada de mistério. Se vivemos em um ciclo eterno, ou se somos apenas uma bolha em um multiverso inflacionário, onde fica a origem da informação? Alguns cientistas acreditam que podemos encontrar cicatrizes de universos anteriores gravadas na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang que ainda permeia o espaço. Penrose afirma ter encontrado padrões circulares nessas ondas de rádio que poderiam ser as ondas de choque de colisões de buracos negros supermassivos ocorridas antes do nosso Big Bang. Se essas evidências forem confirmadas, o véu da singularidade será finalmente rasgado, e teremos a prova de que o nosso passado se estende para muito além dos 13,8 bilhões de anos que calculamos. Deixaríamos de ser o início de uma história para nos tornarmos o meio de um poema infinito, escrito nas entrelinhas da própria física. No entanto, à medida que avançamos para as fronteiras da ciência, a física começa a se fundir com a filosofia. Se o tempo e o espaço surgiram no Big Bang, a própria palavra antes pode ser uma armadilha da nossa linguagem, uma ferramenta criada para sobreviver na Terra que falha ao tentar descrever a eternidade. Talvez o universo não venha de lugar nenhum, talvez ele simplesmente seja. Algumas interpretações da física quântica sugerem que o tempo é uma ilusão emergente, e que todos os momentos, o passado, o presente e o futuro, inclusive o que houve antes do Big Bang, existem simultaneamente em um bloco estático de realidade dimensional superior. Nós, presos em nossa percepção linear, apenas caminhamos por esse bloco como uma agulha em um disco de vinil, criando a sensação de sucessão onde só existe permanência. Chegamos ao limite do que a mente humana pode conceber. Olhar para o que havia antes do Big Bang é, em última análise, olhar para um espelho que reflete nossa própria sede de significado. Seja o nosso universo resultado de um salto quântico, uma bolha em um mar infinito de mundos, ou um éon em um ciclo eterno de luz e escuridão, uma coisa é certa: não somos um acidente isolado no vazio. Somos parte de um mecanismo cósmico de uma complexidade tão vasta que a nossa ciência apenas começou a tatear. O Big Bang não foi o fim da nossa busca por origens, mas o ponto de partida para a maior jornada intelectual da humanidade. Enquanto as estrelas continuam a se afastar e o universo segue sua expansão silenciosa, as perguntas permanecem.
O que causou o primeiro movimento? Existe um fim definitivo, ou a dança da criação e destruição é a única constante? Talvez as respostas nunca venham através de telescópios, mas através da unificação das leis que governam o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Até lá, o crepúsculo do tempo continua sendo o mistério mais sagrado da ciência, um lembrete de que, por mais que aprendamos, o universo sempre terá um segredo a mais, guardado nas sombras de um passado que a luz ainda não conseguiu alcançar. Somos poeira estelar tentando compreender o abismo, e nesse esforço, encontramos nossa verdadeira grandeza.